nossas lembranças, irmãos, elas não servem para piorar a nossa situação. Pelo contrário, é preciso que tenhamos sabedoria para usar as lembranças certas nos momentos certos. Porque é muito fácil você lembrar de coisas ruins, sim ou não, irmãos? É muito fácil você lembrar de coisas ruins. E por que às vezes nós não alimentamos lembranças boas da nossa vida? Por que muitas vezes nós deixamos para lembrar das coisas boas só quando alguém nos lembra de algum momento que passamos, que foi uma coisa boa, que foi um momento de descontração, divertimento, férias? Mas nós mesmos precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Eu olhando aquele book, eu fiquei pensando, meu Deus, eu não tenho um book desse com a minha família, eu quero fazer um. Não falei nem com a pastora, mas eu quero fazer um book daquele com a minha esposa, com as minhas filhas. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso servirá de memória e me dará força no dia em que eu necessitar lembrar de algo que me faça levantar pela manhã. As memórias são coisas importantes para a nossa vida. Muitas vezes nós nos lembramos daquilo que deveríamos nos esquecer e nos esquecemos rapidamente daquilo que deveríamos sempre estar nas nossas lembranças e nas nossas memórias. Precisamos desenvolver isso, amados. Quando você olha o salmista em outro salmo, Salmo 42, quando o salmista está lembrando da sua terra, você vai perceber que ele começa a falar da situação que ele está vivendo, porque a gente não pode fechar os olhos ou colocar uma peneira na situação que a gente está vivendo, mas a gente pode escolher permanecer alimentando aquelas memórias, ou trazer memórias de vitória, memórias de superação, memórias de coisas que nós já vencemos, para nos fortalecer no presente, para lembrarmos de que nós temos um Deus poderoso, que aquilo que estamos vivendo hoje não significa nada diante do seu poder. Precisamos entender isso, amados. O salmista do Salmo 142 também, ele começa dizendo, até parece um salmo triste, um salmo melancólico de alguém que está sendo perseguido pelos inimigos, mas ali ele olha e diz assim, mas eu me lembro do passado. Eu disse isso aqui no domingo passado, antes no início do culto, mas essa palavra ficou mexendo comigo, e quando eu olhei aquele book, aquele retrato, aquela família, eu disse, meu Deus, isso é muito forte, muito poderoso. E passamos, parece que Deus vai preparando aquilo que a gente vai dizer, porque eu passei a semana lembrando de momentos maravilhosos da minha infância, lembrando de momentos que visitava tios, primos, de que nós íamos apenas para nos distrair, brincar, apanhávamos muito, sim, fazia parte da educação, mas também nos divertíamos bastante, e aquilo nos lembra, nos vai dando vigor, nos vai dando esperança, nos vai fazendo olhar para um futuro melhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, aleluia, trabalhar em nós, desenvolver lembranças boas na nossa vida, irmãos, trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Quando Davi está diante daquela situação a qual seu pai o envia para levar alguns mantimentos aos seus irmãos e ao chefe da guarda, Davi, quando chega, encontra um cenário que não era aquilo que ele esperava. O exército de Israel todo diante de um exército filisteu, ouvindo um gigante ameaçando-os de dia e de noite, pela manhã e pela tarde, melhor dizendo. Então Davi chega num momento crucial da sua vida. Era um momento decisivo para a vida de Davi, daquele jovem. Quando ele entra, quando ele chega lá e ele faz aquilo que seu pai havia mandado, ele encontra um cenário muito favorável àquilo que seria o seu futuro. Mas tudo dependia de Davi. Tudo dependia de Davi acerca das memórias que ele trazia consigo. Tudo dependia dele. Porque o restante que ia fazer era Deus. Então, quando Davi chega diante do gigante Golias, aliás, quando ele chega diante de Saul, que ele se apresenta, primeiro Davi encontra, aleluia, ele encontra uma oposição dos seus irmãos, dos seus familiares,
Porque deixa eu dizer para você, irmão, aleluia, a gente sempre vai encontrar oposição e às vezes a gente vai encontrar oposição no meio da nossa família. Mas a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. Eu quero ensinar algo que Davi fez. Quando Davi vai descendo para encontrar-se com o rei, que os seus irmãos o enxergam, olha para eles assim: o que é que você veio fazer aqui? Na minha versão, você é presunçoso, com quem você deixou as ovelhas do nosso pai? Davi, a minha Bíblia diz que ele não responde nada, ele não diz nada. A Bíblia diz que ele passou a largo. Davi se desviou daquilo que poderia pará-lo. Deixa eu dizer para você uma coisa nessa noite: nem tudo na sua vida você tem que bater de frente. Tem coisas que você tem que aprender a se desviar para continuar focado naquilo que é propósito de Deus na sua vida. A gente quer parar em tudo, por tudo que é picuinha, a gente quer brigar com o vizinho que joga isso, que corta um lado, que corta a árvore e cai do seu lado. A gente quer brigar com alguém que passa e joga lama na gente. A gente quer brigar com tudo e com o mundo todo. Mas Davi tinha um propósito, Davi tinha um alvo. Davi tinha, aleluia, naquele momento o futuro dele nas suas mãos. A Bíblia diz que Davi então ouve o que os seus irmãos lhe dizem. Mas Davi não para. Davi não parou diante dos seus irmãos, sabe por quê? Porque quem tem propósito e quem anda focado naquilo que quer, não para diante de circunstâncias, não desce ao nível do inimigo. Então Davi continua, ele passa longe dos seus irmãos. Deixa eu dizer para você, tem problema, irmão, você não tem que encarar, tem situações que você não tem que brigar, melhor dizendo, você tem que passar pelo lado, deixar para lá quem disse, quem caluniou, quem falou, quem humilhou, quem pisou no calo, e assim por diante. Siga em frente. Olha para quem está do teu lado e diga: siga em frente, irmão, aleluia. Para de ser crente criador de casa de problema, em nome de Jesus. Davi passa dos irmãos, mas Davi tem um rei que está esperando para falar com ele. Quando Davi chega diante do rei, Saulo olha para ele e diz assim: você é muito novo. A Bíblia diz que ele é tão desprezado que o Saulo olha para ele e diz assim: você é muito novinho. E o gigante, ele tem por ofício desde a sua infância a batalha. Como é que você vai vencer ele? Aí Davi então, irmãos, usa um segredo poderoso que Davi tem guardado, aleluia, que ele construiu ao longo dos anos, aleluia, apacentando as ovelhas do seu pai, aleluia. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas, a Bíblia diz, ele diz: ó rei, não te preocupe com nada, não se preocupe nem o Senhor e nem ninguém, porque um dia eu apacentava as ovelhas do meu pai, e veio um urso e tomou uma das ovelhas, e eu peguei a ovelha da mão do urso, da boca do urso, aleluia. E outra coisa, rei, tem mais uma coisa: um dia veio um leão, e o leão tomou a ovelha do meu pai, e eu tomei a ovelha da boca dele e ainda matei. Não se preocupa, porque o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso vai me livrar também desse filisteu incircunciso. Deixa eu dizer para você uma coisa, amado. Como é que estão as tuas lembranças esta noite? Como é que estão as tuas memórias? Aleluia, porque quando Davi ele vai dar um passo para o futuro, Davi olha para trás daquilo que ele havia superado, porque aquilo que você superou no passado é combustível para você superar aquilo que você está vivendo no seu presente. Aleluia. Aleluia. Pare de lembrar de coisas ruins. Tem gente que só olha para o passado para lembrar de coisas ruins. Deixa eu dizer para você, todas as vezes que você olhou para o passado lembrando de coisas ruins da sua vida, isso te ajudou em alguma coisa? Sim ou não? Não. Ah, e por que você continua lembrando? E por que você continua lembrando dessas coisas? Se a Bíblia diz que todas as coisas já se passaram, e isso tudo se fez novo em nome de Jesus na minha vida e na sua vida. Se a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, deixa eu dizer uma coisa para você essa noite, irmão, em nome de Jesus. Nós precisamos decidir pensar naquilo que é correto. Paulo fala isso em Filipenses 4:8, ele diz: no demais, irmãos, aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é agradável, aquilo que é de boa fama, aquilo que é bom, ele diz: nisso devemos pensar. Aleluia. Como é que estão as tuas memórias hoje, irmão? Como é que estão os teus pensamentos hoje? Como é que estão as tuas lembranças esta noite?
porque isso vai ser fundamental para aquilo que talvez você já esteja enfrentando hoje. E você vai olhar para trás, e você vai lembrar e vai dizer: meu Deus, eu já venci um leão, eu também já venci um urso, matei, aleluia, esse gigante não é nada diante do Deus que me livrou do leão e do urso, aleluia. Precisamos lembrar de coisas boas, de coisas corretas, mas é preciso decidir pensar nisso. É uma decisão nossa. Eu posso decidir hoje pensar nas surras que eu levei, naquilo que eu não tive, nos presentes que eu não ganhei, nas promessas que não foram cumpridas, mas eu posso decidir hoje pensar naquilo de onde Deus me tirou, do que Ele já fez, do que Ele vai fazer, daquilo que o Senhor já fez na minha casa, na minha filha, quantas curas Deus já nos trouxe, quantas vitórias Ele já nos deu. Eu decido pensar, aleluia, nisso, irmãos, porque isso é combustível para mim. Deixa eu dizer para vocês, isso é tão importante, que quando você começa a pensar, ter memórias de coisas poderosas na sua vida, o teu corpo começa a se ajustar para vencer aquilo que você está enfrentando. A tua mente começa a se ajustar, o teu corpo começa a se ajustar, tudo em você começa a ser ajustado, aleluia, só porque você está trazendo na sua memória coisas que um dia você venceu, superação, vitória, aleluia, perdão que você já liberou, em situações que para você eram impossíveis de serem liberados. Então decida nessa noite, aleluia, a pensar em coisas que te tragam esperança. Para de lembrar de coisas, irmãos, que vai minar e roubar a sua fé, a sua perseverança. Nós precisamos pensar em coisas poderosas que nos levem a avançar, a não desistir, a olhar sempre para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Que lembranças você tem? Quais são as suas lembranças dessa noite? O salmista diz: eu lembro do passado e eu penso em tudo que tens feito e não esqueço as tuas ações. O salmista, mesmo diante das circunstâncias difíceis da vida, a gente não está aqui dizendo que não enfrentamos situações difíceis, mas o salmista está dizendo para nós, mesmo diante de todas essas circunstâncias, eu penso naquilo que Deus já fez, eu penso naquilo que Deus está fazendo, eu me lembro daquilo de onde Deus já me tirou, eu me lembro das superações que se não fosse Deus na minha vida, eu não teria superado, eu não teria vencido, aleluia. Sabe o que acontece? Oh glória, o teu corpo vai se preparando, aleluia, ele vai se ajustando às tuas memórias, ele vai renovando forças em você, e aí não importa quem seja gigante, se Golias, se enfermidade, se problema financeiro, não importa o que se levante, você já está pronto para enfrentar o que for preciso. Mas depende das suas memórias, querido, em nome de Jesus. Depende muito daquilo que você está pensando nesse momento. Que tipo de memória você está trazendo diante das circunstâncias da sua vida? Precisamos usar as nossas lembranças para que elas nos ajudem nos momentos de dificuldade. Foi isso que Davi fez. Davi não lembrou dos irmãos, Davi não se lembrou da sua família, que não se lembrou quando o profeta chega na sua casa para procurá-lo. Ninguém lembra de Davi, mas Deus estava lembrando dele. A irmã está pregando então. Então Davi não se lembra daquilo que poderia